Bom dia a você que pediu um tutorial como fazer gráficos usando uma tabela de dados com informações referentes a avaliações realizadas pelos alunos. Bom, primeira coisa a ser feita é criar uma tabela que tenha o nome dos alunos e as questões da avaliação que ele fez. Então, a gente realizou uma avaliação diagnóstica envolvendo 15 questões. Cada questão, ela teria relacionada um eixo ou uma habilidade para esses alunos. No meu caso, que eu fiz matemática, eu fiz, por exemplo, a questão 1, 2 e 3, referente ao eixo temático números. Aí vem 4, 5 e 6, geometria. 7, 8, 9, grandezas e medidas. 10, 11 e 12, probabilidade estatística. 13, 14 e 15, álgebra. Depois que eu fiz a correção das avaliações, eu fui colocar nessa tabela os erros e acertos relacionados a essa questão. Por exemplo, Fabrícia, ela errou a questão 1, 2, 3 e assim por diante. Total de acertos foram 3 questões. E aí vocês observam, quando eu clico no número 3, ele aparece aqui uma fórmula na barra de fórmula. Veja aqui que quando eu selecionei dentro, ela está aí destacando essas 15 questões aqui, ó. Então, como é que eu faço essa fórmula? Eu vou escrever o sinal de igualdade. Aí quando eu colocar o C e o O, aí já vai aparecer aqui na barrinha de fórmula, conta a si. Quando eu clico nela, ele vai mostrar esse nome conta a si com um parêntese. Esse parêntese, ele está perguntando o que é que eu quero saber dentro dessas células. Então eu seleciono as células da questão 1 até a questão 15, coloco um ponto e vírgula, acrescento aspa e coloco a letra C e fecho aspa, fecho parênteses. Por que a letra C? Porque o que me interessa contar é só as questões que a pessoa acertou. Dou Enter e aí está feito a contagem. No percentual, o que acontece? Eu vou pegar somente essa célula, a célula que está feita a contagem, né, do número de acerto. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz na prática. Coloco igual, clico na célula, veja que apareceu A é 7, coloco uma barrinha, que quer dizer que estou dividindo pelo número de questão que essa pessoa fez. Então foram 15 questões, certo? E aí ele já me dá o percentual. Se no caso, quando vocês fizerem, não aparecer em forma de porcentagem, aí vocês vão aqui nessa parte aqui da barra e clica em porcentagem, que vai ficar todos. Para você não repetir a fórmula em cada questão, cada pessoa dessa, basta você colocar o mouse, quando ficar uma cruzinha, aí arrasta até onde você quer que faça a contagem. Mesmo jeito de porcentagem, quando fica a cruzinha preta, arrasta e aí está feita a fórmula de contagem de acertos por aluno. Só que tem uma outra parte que a gente precisa contar. Eu quero saber quantos alunos acertou a questão 1. E aqui é o que vai me dizer, ó, essa parte aqui todinha, ó.
Se eu olhar aqui e fizer a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos acertaram a questão 1. Então o Excel ele me dá um jeito de fazer essa contagem sem eu ficar contando o tempo todo. E aí o que é que eu faço? A mesma coisa, ó. Coloco lá o conta-se, como eu fiz lá com os alunos. Aí eu vou clicar na célula que conta até o final onde eu quero ver a contagem. Aqui tem um pequeno detalhe, certo? Ele vai contar todos os C. Então, na questão 1, 7 alunos acertaram a questão 1. Questão 2, 2 alunos acertaram a questão 2. Questão 3, 3 alunos acertaram a questão 3. Questão 4, 15 alunos acertaram a questão 4. A porcentagem é feita da mesma forma. É o de cima barra pelo de baixo. Ok? Então, aqui eu tenho a contagem feita, né, por questão, certo? E isso aqui, eu pego esse resultado individual e coloco aqui, ó. Se vocês observarem aqui, números. Como foi que eu fiz aqui para número ser 18%? Eu falei para vocês que a questão 1, 2 e 3 é relacionado a números. E aí, o que é que eu faço aqui, ó? Eu tenho 41, 42 e 18. E aqui é a média desses acertos. Vejam aqui como é que eu posso fazer isso, ó. 41, 12, 18. Eu posso fazer isso aqui, ó, uma outra formulazinha, ó, igual MD média. Eu quero calcular a média desses três e dou Enter. Olha aí, ó, deu 18. Ah, Luciano, mas por que não está em porcentagem? É como eu disse, se você quiser em porcentagem, você seleciona, aí coloca lá em porcentagem. Certo? De 3 em 3 questões, porque a minha prova foi feita desse jeito. Números foram 3 questões, grandezas foram 3 questões, eu pego os 3, calculo a média, e assim eu vou fazendo de cada um. Isso foi para criar a tabela de dados. Para criar o gráfico, ele é simples de criar, porém, você vai ter que mexer bastante quando escolher o tipo de gráfico que vai fazer, ó. Veja que eu selecionei a tabela e aí fui na barrinha de inserir, apareceu o gráfico e aqui ele já recomenda o tipo de gráfico que você quer criar. Então aqui eu clico no OK, quer dizer que eu escolhi esse tipo de gráfico. E aí eu vou fazendo as alterações de acordo com o que eu quero, ó. Aqui eu vou colocar o título do gráfico, eu vou alterar as cores se eu quiser, tá certo? E depois que você fizer toda essa parte aqui, é só copiar o gráfico e colar onde você quiser. Pode colocar no Word, tá certo? É isso aí. Então, essa primeira parte nossa do gráfico, é isso que eu queria passar para vocês. E qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários. Gostaria de mostrar para vocês também, antes da gente concluir mesmo, como é que você faz os gráficos de questão por questão. Questão 1, eu pego o número de acerto desses alunos, 41%, relacionado ao 7º ano. E a questão 1, também relacionada ao número de acerto do 6º ano. Então, se vocês observam que eu tenho que os alunos do 7º ano
acertaram a questão 1, né? 7 alunos acertaram a questão 1 e somaram 41%. Um detalhe interessante aqui é que, se vocês observarem, eu tenho essa parte aqui que envolve o número de acerto, que foram 7 alunos, e tem o número 17 aqui. Só que tem um detalhe, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 alunos, que totaliza exatamente essa parte do número de acerto. É o número de acerto com a quantidade de alunos que fizeram essas questões. Ok? Então, esse é um detalhe que você tem que observar. Então, como é que eu poderia fazer aqui? Então, vejam, total de acerto, 41%. Eu posso selecionar a célula, copiar e colar somente o valor, não vai ficar zero. Tem as opções de colagem aqui, ó, colar e valores. Então eu quero somente o valor. Veja que aqui deu um número que é fracionário por causa da divisão de 7 por 17. Então eu vou clicar em porcentagem e ele fecha, arredonda para 41%. Posso selecionar. Vamos selecionar aqui e deixar em negritos. Pode mudar a letra se quiser. Eu sempre prefiro Arial. Pode centralizar, né, colocar no meio. Então aqui eu estou colocando aqui que 7º ano. Acertou 41% a questão 1. Eu monto a tabela como eu preferir. Então eu estou colocando aqui questão 1 e aqui 6º ano. 6º ano. Sexto ano aqui, 30%. Copia, leva para colar, cola valores, porcentagem, mesma coisa, centralizar, negrito, só para ficar uma coisa bem organizada. Aqui eu também posso centralizar, colocar negrito, Arial, tamanho 12, Arial, questão 1, tamanho 12, Arial, centralizado, negrito, série, mesma coisa, centralizo. Aí vem a parte bacana agora, depois que eu faço toda essa formatação, vem a parte bacana, que eu seleciono e gero o gráfico. Vou inserir e coloco o gráfico. Aí vocês observam que ele já me dá essa opção aqui, ó. Questão 1 e aqui o tipo de gráfico. Posso escolher cores, posso escolher a formatação. Por exemplo, eu quero que aqui seja verde. Eu posso escolher aqui um verde. Foi os dois que selecionou os dois. Como agora, ó, selecionei só um, eu vou colocar vermelho. Ou, sei lá, azulzinho. Pronto. Um de uma cor, outro do outro. Se eu quiser que apareça os valores em cima do gráfico, eu seleciono o gráfico, adicionar rótulos.
Aí apareceu os valores em cima. Aí eu quero apagar esses aqui do lado. Seleciono na parte que tem a porcentagem e excluo. Aí vai ficar só esses valores aqui. Como eu botei ali Q1, poderia ter o nome todinho, questão 1, que daria certo também. Eu gosto dos gráficos em 3D, então eu vou aqui em formatar, tem os efeitos de forma, aí tem as predefinições, né, desses eixos. Ó. O pano de fundo do gráfico, também eu posso mudar aqui, ó. Tem a área do gráfico e tem a parte pano de fundo, que eu posso selecionar e mudar a cor também. Ó. Área de plotagem, posso selecionar a cor, quero deixar uma cor diferente, eu posso mudar aqui a cor. Vocês observarem aqui, tem as opções, vocês podem formatar do jeito que vocês quiserem, né? Eu posso selecionar esses números e fazer como eu fiz, colocando em negrito, colocando o tamanho da letra, colocando o tipo de letra, certo? Lá ficou bem mais visível. Questão do sexto e sétimo ano, a mesma coisa. Eu sempre gosto de colocar Arial, que fica uma letra mais... colocar aqui a cor para ele ficar bem negrito mesmo. Aumentar o tamanho. A parte daqui eu posso simplesmente formatar a área do gráfico. Se tratando de cor, tem os tipos de preenchimento: sólido, automático, sem preenchimento. Aqui eu escolho o que eu quero, né? Eu quero uma cor assim. Aí eu já teria que selecionar o que for preto para ficar branco. Por exemplo, aqui é preto, eu quero que fique branco. Aqui é preto, eu quero que fique branco, para destacar. Aí você pode mexer do jeito que você quiser, certo? Então isso aqui é uma ideia. A gente criou aqui a questão 1. E aí eu vou ter que fazer isso para cada questão. É isso aí. Esse foi o vídeo complementar, para que vocês possam ter uma ideia de como fazer questão por questão. Valeu!